Ministro da Justiça, Sérgio Moro, abriu a audiência realizada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Na verdade, são várias comissões que aprovaram essa audiência e foi unificada, reafirmando que não reconhece a autenticidade das supostas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil, atribuídas a ele e a procuradores do Ministério Público Federal. Segundo Moro, ainda não está comprovada a veracidade dessas mensagens. O ministro diz também que, se as mensagens não foram adulteradas, não teria problema nenhum em exibi-las. Abro aspas aqui para Moro. Pode ter umas ali que eu tenha mandado. A que diz que eu confio nos ministros do Supremo, por exemplo. Confio. Sempre tratei respeitosamente. Se tivesse alguma mensagem ofensiva, já teria saído. Agora, não posso confirmar, pode ser material adulterado, total ou parcialmente. O que posso dizer, mais uma vez, é que sempre agi com base na lei e nas bases éticas da magistratura. Moro ainda afirmou que suspeita que pessoas responsáveis pelos vazamentos têm medo de que as investigações de corrupção cheguem até ela. E como eu disse na abertura, a frase dele que os portais de notícia destacam agora seria que há uma tentativa de frear a Lava Jato e invalidar condenações. A audiência segue, o clima está quente. Vera Magalhães, suas primeiras considerações. Silvio, houve deputados que chegaram antes das 9 da manhã e acamparam na frente do plenário da CCJ para se inscrever. Existe um processo muito arcaico que, a partir do horário de abertura da sessão, se forma literalmente uma fila indiana e as inscrições são feitas no gogó ali, no papel. Então, foi uma correria para isso, muitos deputados inscritos e deputados divididos em claques muito ruidosas. Eu estive lá na sessão até às 4 e pouco, vim para cá para fazer o programa, mas é como se esta sessão da CCJ, como você disse, de outras comissões que se juntaram ali no convite ao ministro, é como se fosse uma versão filme B daquela audiência do Senado de 2 semanas atrás. É uma repetição dos temas, mas com muito menos cordialidade, muito menos conteúdo e um show de desrespeito de todos os lados. A gente já sabe que essa legislatura da Câmara dos Deputados é uma das piores que já houve. O nível é baixíssimo de todos os lados e as claques se dividem ali como se fossem realmente torcidas de hooligans, torcidas organizadas com cartazes, com manifestações, com gritos, vaias, aplausos, a ponto de não se conseguir muitas vezes nem ouvir as respostas do ministro Sérgio Moro e nem as perguntas dos próprios deputados, porque isso é impedido pelas manifestações ali das claques. A oposição está muito empenhada em fazer Moro cair em contradição. Alguns deputados demonstram ter algum tipo de informação do que pode estar por vir nos futuros vazamentos do material que foi obtido pelo The Intercept Brasil, porque fizeram perguntas que não têm nenhuma relação com os conteúdos já divulgados. Perguntas, por exemplo, referentes à juíza Gabriela Hart, que até aqui não aparece em nenhuma conversa, referentes aos aos desembargadores do TRF4, referentes à mulher de Sérgio Moro, ao encontro que teria havido entre o advogado, o casal Moro e a jornalista Miriam Leitão. Isso até aqui não apareceu em nenhuma conversa divulgada. Então, parece ser um expediente ao qual já me referi aqui no programa, em notas no BR-18, que é muito comum em CPIs. Você joga uma isca para ver se a pessoa morde e depois os jornalistas soltam as reportagens. Então, de conteúdo novo até aqui, só essas insinuações e uma tentativa que é reiterada a cada fala de deputados da oposição, de se criar uma CPI para investigar esse assunto. Não acho que isso vá prosperar, não vejo clima nem ambiente na Câmara para uma CPI a respeito dessas conversas, mas todos os deputados de oposição fazem menção a isso. Eles foram mais rápidos a chegar, então a maioria dos que estão inquirindo Moro até agora é de oposição. Poucos foram os governistas até aqui que puderam fazer perguntas ao ministro. O que eles têm feito é atalhar os colegas e protestar contra o teor das conversas, dizer que Moro é um herói, como fez o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, que é um dos mais exaltados ali da CCJ. Até aqui, o destaque positivo, a meu ver, é o presidente da CCJ,
Felipe Francischini, que tem sido uma voz ali de sobriedade em meio a tantos apupos e a tanta falta de educação, Silvio. Muito bem. Carlos Andreas, a sua vez agora, a sua leitura. Olha, de novo, né? Uma demonstração bastante triste do baixo nível médio do parlamento brasileiro. E é aquilo que eu digo, né, Silvio, venho dizendo há muito tempo, parece que vai se comprovando, em termos de qualidade humana, de capacidade individual, o pior parlamento da história. O que não quer dizer que não haja bons parlamentares em condições de tocar adiante pautas próprias do Congresso. No entanto, o que se vê na Comissão de Constituição e Justiça, com raras exceções, é uma festa de despreparados, todos com câmeras posicionadas em tripés, todos em busca de um momento de lacração ou de mitagem. É duro. Nós assistimos a essa sessão, por exemplo, a transmissão no YouTube da própria Câmara tem quase 60 mil pessoas assistindo ao vivo, é incrível. Eu digo, desde a condição de jornalista, de analista, que eu só assisto a isso porque eu sou obrigado, porque é trabalho, além de tudo, porque o formato da conversa, né, da inquirição, chamemos assim, é muito ruim. Você tem um bloco de 3, 4 ou 5 parlamentares, cada um fazendo as suas ponderações, e depois o ministro Moro tem um tempo para responder a tudo. E fica impossível, ele fica tomando nota, mas as coisas se perdem, ele se detém sobretudo aos elogios, faz bem, ele não é obrigado a responder coisa alguma, e nesse sentido vai muito bem. Da parte dos parlamentares governistas, não há nenhuma estratégia, né? Chegaram tarde, a oposição tomou conta, como disse a Vera, a oposição é quem mais pergunta, porque chegou cedo, e quando chega um governista, chega para exaltar Moro e falar bem de Moro e dizer que o Moro é maravilhoso e herói e mito, tudo que se diz sempre. Não há nenhuma concertação. O Sérgio Moro é ministro da Justiça, é membro do governo Bolsonaro. O que se deve esperar, já que estamos na arena da política, que os parlamentares governistas tivessem conversado, montado uma estratégia, inclusive com o próprio Moro, nesse caso seria legítimo, para fazer perguntas, formular perguntas que o colocassem em condições de apresentar respostas em defesa da sua posição. Levantar a bola para que ele pudesse responder, não para agradecer. A oposição, por outro lado, e aí eu quero me deter a algo que a Vera disse e sobre o que nós conversávamos antes do programa, algumas inquirições feitas, notadamente pelo deputado Paulo Pimenta, projetando situações, especulando sobre cenários que até agora não apareceram nas conversas liberadas pelo Intercept. Por exemplo, como disse a Vera, ele perguntou sobre se Sérgio Moro, desde que deixou a 13ª Vara de Curitiba e assumiu a condição de ministro de Estado, se ele manteve contato com a juíza Gabriela Hart relativamente aos processos que deixou com ela, da Lava Jato. É uma pergunta muito específica, não óbvia, não de formulação óbvia. Idem em relação aos desembargadores do TRF4, perguntando se Sérgio Moro, na mesma circunstância, conversou com aqueles que ratificaram, por exemplo, a condenação de Lula e que provavelmente julgarão a segunda condenação, aquela referente ao sítio de Atibaia. A minha expectativa, portanto, considerando, e eu tenho criticado isso muito aqui, a forma como o site Intercept tem lidado com o conteúdo de que dispõe, a minha questão é se essa modalidade jornalística reativa a conta-gotas se manifestará hoje, logo depois da sessão, ou amanhã, com algum dos seus associados também pode ser, soltando conteúdos que venha rebater e buscar contradições no que diz Sérgio Moro na CCJ. Nós estamos numa briga, obviamente, de natureza política. A expectativa, portanto, é essa, num dia muito triste para o parlamento brasileiro. Alexandre Borges, diga lá. Vamos começar lembrando que um juiz federal, ele conta, para tomar suas decisões, para fazer seu trabalho, ele conta com o que se chama de fé pública. Ou seja,
ele passa por um concurso, ele é avaliado por todas as suas atividades pregressas, sua ficha, e a partir daí, quando ele passa por todos esses critérios, ele ganha o que se chama de fé pública, ou seja, ele tem a confiança das instituições brasileiras para decidir sentenças, mandar prender, mandar soltar, falando de uma maneira coloquial. O ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, ele é muito mais do que isso, né? Quer dizer, ele foi o grande líder dessa força-tarefa que combateu o maior esquema de corrupção já registrado na história do Brasil, e hoje, a partir de conversas que sabe-se lá se aconteceram, se não aconteceram, ou se aconteceram na sua integralidade ou em parte, se foram editadas, e que a única coisa que se tem sobre elas são trechos, não, vou usar o trecho da Vera, excertos Vera, eu adorei com o dia que você usou excertos do trechos e trechos que foram tirados e pinçados, sabe-se lá como, sabe-se lá de que jeito, dessas conversas. Você tem um homem dessa estatura, com essa contribuição para a história do Brasil, que ocupa nada menos do que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, e esse homem está aí sendo atacado dessa maneira, de uma maneira que foi prevista aqui no programa. Nós falamos isso. Quando ele esteve no Senado, o comentário que eu me lembro de ter feito foi: o Senado foi uma boa preparação, é claro que é importante para o ministro ganhar experiência como político, ele já não é mais um juiz, ele já não é mais do judiciário, então como ele faz parte hoje do Poder Executivo e hoje como ele é um político, ele tem que estar exposto a esse tipo de questionamento público e dos congressistas. Até aí é como funciona a democracia, o sistema republicano, problema nenhum. O problema é quando você tem esse mafuá de gente que tá lá não para buscar a verdade, mas para fazer vídeo para rede social, para ficar mandando recado para a própria militância, para mostrar o quanto consegue ser vulgar, grosseiro, injusto, desclassificado com o juiz Sérgio Moro, por exatamente não ter nada consistente contra o que confrontá-lo. Porque se tivesse, nós aqui que estamos ao lado da verdade, o nosso partido aqui é a verdade, tem gente que fica, meu partido, enfim, o nosso partido aqui é a verdade. No jornalismo aqui, o compromisso que a gente tem é buscar o que aconteceu e os fatos, e se houver provas cabais, irrefutáveis, comprovadas contra o juiz Sérgio Moro ou contra quem quer que seja, nós seremos os primeiros a concordar, a divulgar, a analisar e pedir sua eventual responsabilização. Até o momento não é o caso. É um homem que até esse ponto teve grandes, enormes contribuições para a história do Brasil, primeiro como juiz federal e depois como ministro da Justiça. Ele começa, claro, o trabalho dele ainda é muito inicial, são apenas 6 meses, mas ele emprestou a sua credibilidade para o Ministério da Justiça, o ministério que já foi ocupado por Tarso Genro, Cardozão, Renan Calheiros, bom, enfim, é uma lista que não é pequena, enfim, de gente que, acredito eu, não senta na mesma mesa que o Sérgio Moro, Márcio Tomás Bastos, enfim. Então, o Sérgio Moro hoje ainda continua sendo atacado com base em acusações realmente muito, para dizer o mínimo, frágeis. Então, e por alguns ali que são alvo de investigação da Lava Jato e que têm um interesse investido em desgastar não só o ministro, como a própria Lava Jato. Então, como é hoje, dia 2 de julho, lembrando que hoje é o dia do bombeiro, eu gostaria que os bombeiros, em homenagem ao seu dia, jogassem um pouquinho de água nessa fogueira para a gente poder voltar à normalidade, porque está todo mundo já começando a cansar dessa história. Muito bem, vou devolver a bola lá para Vera Magalhães. Um abraço a todos os bombeiros do Brasil. Diga lá, Vera.
O problema é que aqui, nessa legislatura, tem muito pouco bombeiro, tem muito incendiário, né? De todos os lados. Mesmo quem vai para defender o ministro vai com um maçarico em mãos. E aí a coisa não tende a arrefecer e só vai subindo de temperatura, Alexandre, Silvio. O que eu queria dizer eu queria comentar uma notícia que saiu no Antagonista mais cedo, de que a PF teria pedido ao COAF um relatório das atividades financeiras do jornalista Glenn Greenwald. Eu tenho bastante problema com esse tipo de informação, quando o jornalista começa a ser investigado sem que haja uma justificativa muito clara para isso. O COAF costuma agir quando há transações financeiras atípicas, não quando provocado por órgãos dessa maneira, ainda mais para investigar um jornalista que vem denunciando coisas relativas ao chefe da Polícia Federal. Essa questão do Moro presidir a investigação a respeito dos vazamentos foi bastante colocada no depoimento de hoje. E ela é, de fato, uma questão a ser analisada. Quanto à suspeição ou à total lisura do comportamento do então juiz Sérgio Moro no comando dos processos da Lava Jato, eu acho que ele tem de ser atestado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem ali algumas arguições de que ele extrapolou o limite do que poderia fazer um julgador. E eu acho que, nesse caso, a gente tem de confiar à Corte Máxima do país, ao Supremo, realmente a obrigação de dirimir qualquer dúvida e que o faça no mérito, que o faça o quanto antes, para que a gente possa virar essa página, para que possa superar esse assunto. Para isso também seria bom que o site responsável pelo conteúdo e os veículos que estão atuando junto com eles divulgassem a inteireza do que há o mais rapidamente possível, porque eu, sinceramente, não tenho condições de dizer que é só isso que tem, se tem mais alguma coisa, se as peças são integrais ou se são editadas, etc. Então, a gente fica numa posição aqui bastante delicada para comentar, porque a gente tem que se fiar apenas no que está saindo. E isso não é algo pelo que nenhum de nós possa colocar a mão no fogo por um lado ou por outro. Por isso, é importante que se avance na investigação sobre o hackeamento de autoridades, porque isso é algo que coloca, sim, em xeque o Estado Democrático de Direito. Não é razoável que a gente vai imaginar que qualquer um no Brasil esteja sujeito a um hackeamento com um objetivo definido. Que o Supremo dirima essa contradição, essa questão sobre se há ou não alguma suspeição e que, finalmente, os responsáveis por esse conteúdo sejam, de fato, responsáveis e divulguem de uma vez tudo que tem sem manter essa espada sobre a cabeça do país. Para quem está nos acompanhando em imagens, temos aí ao vivo a CCJ inquirindo o ministro Sérgio Moro, e o Carlos Andreasa tem um complemento. Diga lá. Eu não ia falar mais sobre esse assunto, mas ouvi a Vera falar e me ocorreu que talvez fosse necessário fazer um esclarecimento. Nós aqui, e eu particularmente, já deixei claro que a análise das conversas apresentadas pelo Intercept, com todas as ressalvas de origem e do modus operandi jornalístico do site, apontam, no entanto, algo que não é bom para o Sérgio Moro. Eu já falei algumas vezes sobre isso, especificamente a passagem em que o juiz, falando de um caso sob sua responsabilidade, conversando com um procurador do caso, se refere à defesa do réu em julgamento, portanto o réu em questão, a defesa que atuava, como um showzinho, e sugere, e é de fato uma sugestão, uma das poucas vezes em que há uma ideia de comando da parte do juiz, que o Ministério Público preparasse uma nota para rebater a atividade da defesa. Isso, e aí eu não tenho condições técnicas de tratar de gradação e de que maneira isso pode gerar suspeição e interferir no processo que levou particularmente à condenação do Lula. Acho que seria um excesso
chegar a esse lugar com base no que há hoje, mas é evidente que ali há razão para que se considere que o juiz Moro tomou lado, tomou um partido, se acercou da acusação, algo que é inaceitável, francamente, que enfraquece a sua posição. Isso é uma coisa. Eu fiz esse preâmbulo para deixar claro o seguinte, porque isso apareceu muito da parte da oposição, dos adversários do Moro, nessa inquirição, como se o ministro, hoje ministro, fosse investigado e como se houvesse uma ação em julgamento no Supremo contra ele, Moro. E não se trata disso. O que está em suspenso é a apreciação de um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula, que tem como gancho a suspeição do juiz Sérgio Moro, mas é o habeas corpus que está sobre a mesa. Não é uma ação contra Sérgio Moro. É a liberdade de Lula condicionada à avaliação de que o Sérgio Moro teria agido com suspeição na condução daquele processo. São coisas absolutamente diferentes que precisam ficar claras aqui. O Moro não é, pelo menos por hora, investigado, não há um processo contra ele. Pode ser que, uma vez ocorrido o habeas corpus do Lula, se crie condições para algo contra o Moro, no sentido de rever a ação que ele presidiu e que, no final, condenou Lula. Mas, por hora, isso não existe. Alexandre, você aí na sequência tem a Vera Magalhães também. Olha, é muito importante mesmo todas essas ponderações que a gente está fazendo, porque é um caso que envolve algumas sutilezas muito importantes. Então, por exemplo, o ministro Sérgio Moro acabou de falar agora no seu pronunciamento na Câmara, ele acabou de falar que ele não reconhece o conteúdo total ou parcial das mensagens. Tem uma hora até que ele diz, alguma coisa eu posso até ter falado, mas se não foi assim, não foi desse jeito, não reconhece. Então, qual é a situação que nós temos hoje? Tecnicamente, nós temos alguém que merece a presunção da inocência, que diz que não reconhece as acusações às quais está sendo alvo. Ou seja, cabe, na minha visão, juridicamente, a parte acusadora que prove, então, o seu ponto. Já que o réu, vamos dizer assim, que está sendo acusado, diz, dentro da presunção de inocência que ele deve, e eu não estou nem puxando o cartão do Sérgio Moro, líder da Lava Jato, não, um cidadão comum, o cidadão Sérgio Moro, que tem presunção de inocência, acabou de falar que não reconhece a integralidade das mensagens que foram disponibilizadas pelo Intercept. Essas mensagens são verdadeiras ou não? Não sei, mas neste momento cabe ao Intercept e à parte acusadora desmentir o acusado e provar o que eles estão falando para a gente manter, no mínimo, a normalidade das coisas. Eu não quero dizer que a gente, fazendo isso, nós estamos sendo aqueles extremos legalistas que até foram um pouco rotulados aí no debate público, na opinião pública. Não é nada disso. Por exemplo, quando houve aquele pedido de prisão e aquela prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, nós mostramos as inconsistências daqueles pedidos. Então aqui ninguém está querendo passar pano para ninguém, tomar lado automático da justiça ou do pessoal da Lava Jato, porque aquele foi um pedido do juiz Marcelo Bretas, que é um dos mais identificados com a Lava Jato, uma das figuras mais proeminentes, talvez depois do juiz Sérgio Moro, a segunda ou a terceira figura mais identificada com a Lava Jato, e neste programa aqui ninguém deu moleza para aquela decisão do juiz Bretas, não. A gente criticou, falou de todas as inconsistências que estavam lá na nossa visão, e foi uma prisão que acabou sendo revogada. Vamos voltar para Brasília com a Vera Magalhães, enquanto a gente também exibe alguns trechos, algumas imagens ao vivo da CCJ. Vamos lá. Silvio, eu só pedi essa palavra no final porque o Andreasa falou de um ponto muito importante e que você vê a inconsistência dos deputados governistas quando pensa nisso.
Os deputados da oposição estão tratando o Moro o tempo inteiro como um réu. Eles falam, o senhor é réu agora, o senhor vai ser julgado, o senhor vai ser condenado. E, de fato, o Moro, por enquanto, só responde a um pedido de suspeição, que é no HC do Lula. Ele não é julgado, não é réu, não é... E eles ficam falando, inclusive, que a PF deveria investigar também o conteúdo, deveria indiciar o Moro, mas isso não aconteceu. E não há um deputado da base aliada que faça essa distinção que é básica ali.